Oi pessoal, hoje vamos falar de um assunto interessante que às vezes gera um pouco de polêmica, que é a marcação a mercado, ou como o pessoal fala em inglês, mark to market. Isso é muito simples e você já fez isso várias vezes na sua vida. Quando você está trabalhando e um headhunter te chama para uma oportunidade num outro lugar, às vezes você está super bem no seu trabalho, mas você vai lá ouvir, você vai lá o quê? Se marcar a mercado, ver quanto que você está valendo. Ou quando você vai vender um carro, que daí você vai pegar, olhar algumas lojas, olhar alguns sites, olhar o ano do seu carro, o ano de fabricação, o ano de modelo, qual que é a versão, quais opcionais, critérios objetivos, mas tem muitos critérios qualitativos, qual a quilometragem do carro, qual que é o estado de conservação do carro. Em ativos financeiros é muito mais simples. Você pega uma debênture ou um empréstimo, qualquer que seja um ativo financeiro que tem fluxos e traz esses fluxos a valor presente pela taxa de juros do emissor para aquele prazo. Nós já falamos aqui em outros vídeos, na precificação de ativos financeiros, que a taxa de juros do emissor é composta de duas partes. É a taxa do governo, que a gente chama de livre de risco, ele pode no fundo emitir moeda, então ele é livre de risco, qual que é a taxa que ele está pagando para aquele prazo, e o spread de crédito, que é o risco da empresa. Então são dois componentes. Qualquer mudança em um desses dois componentes ou nos dois, gera mudanças no preço do ativo. Tão simples quanto isso. Os fundos de investimento são obrigados a marcar seus ativos a mercado, e isso é muito bom. Um fundo nada mais é do que são vários ativos financeiros e o caixa. Então você marca a mercado todos os ativos, soma ao caixa, vai ter o valor de ativos do fundo naquele dia, divide pelo número de cotas, você vai ter o valor da cota, e esse valor é usado para aplicações e para resgate. Então é muito importante esse processo de marcação correta dos ativos a mercado, para que esse valor da cota seja o mais justo possível. Imagina que por um erro qualquer, um ativo de um fundo foi marcado errado. Foi marcado IPCA mais 5, quando o correto era IPCA mais 6. Vamos falar que o duration desse ativo é 5 anos. Já falamos de duration em outro vídeo. A diferença foi 1%, vezes 5 anos de duration, 5%. Vamos supor que esse ativo seja 10% dos ativos do fundo. Por hipótese, se o erro foi 5%, mas ele é 10% do fundo, a cota do fundo está errada em 0,5%. Como eu marquei o ativo com uma taxa mais baixa, a cota do fundo vai estar 0,5% acima do que é justo. Naquele dia, quem saiu do fundo resgatou, levou uma vantagem, que vendeu uma cota mais cara. Quem entrou no fundo levou uma desvantagem, que comprou uma cota mais cara do que deveria. Então houve o que a gente chama de transferência de riqueza entre cotistas. Isso é muito ruim. Por isso que esse processo de marcação ao mercado dos ativos é tão importante no fundo e tão correto, mas ele gera volatilidade. O oposto de se marcar a mercado é o que o mercado chama de marcar na curva. É como se a taxa do papel não se modificasse durante o tempo. Imagina que você liga para o seu AI ou para o seu gerente e compra um papel de 5 anos a 10% ao ano, em reais pré-fixado. Você não vai ligar no dia seguinte para saber quanto está aquele papel ou no outro dia, até porque às vezes você está sem liquidez. Então você comprou um papel de 10% ao ano por 5 anos, pôs a sua carteira e deixou quieto, ficou parado. Na tua cabeça você está ganhando 10% ao ano. Você vê os juros entrando na conta e no vencimento o devedor foi lá e pagou o principal. Se você olhar o seu fluxo, você ganhou os 10% combinados. Mas é claro que o preço do papel mudou no meio do caminho, só que o investidor não viu. Eu recebo várias ligações de investidores reclamando da volatilidade dos fundos de investimento. E eles falam que preferem comprar os ativos separados, sozinhos, sem colocar na carteira e que vão acruando na curva, porque daí ele olha o saldo todo final de mês e o saldo está sempre para cima e aí ele sofre menos. Mas será que está certo? Para mim isso é um grande me engana que eu gosto. E eu vou te dar um exemplo, você vai entender por quê. Este é o gráfico da taxa de uma debênture Exam 14, empresa de energia São Manuel, que é uma joint venture entre a EDP portuguesa, a CTG, que é a China Three Gorges chinesa, e a Furnas do Brasil, é uma hidrelétrica grande ali no Mato Grosso e na divisa com o Pará. Essa concessão vai até 2049, é um belo projeto. A curva amarela são as taxas em IPCA que o governo emite, no prazo parecido com papel. A curva azul é a taxa do papel, especificamente. E a pontilhada em amarela é o spread de crédito, é a diferença entre a curva azul e aquela amarela. As duas taxas estão na legenda do lado esquerdo e o spread, que é em basis points, está na legenda do lado direito. Veja que em meados de 2019, o papel pagava menos que IPCA mais 4 e a NTN-B do governo pagava IPCA mais 3. Ou seja, um spread de menos de 100 basis points, menos de 1% ao ano. Em março desse ano, com a crise da pandemia e um certo desespero no mercado,
Esse papel chegou a ser negociado a quase IPCA mais 7, a 6,80. Agora está um pouco abaixo de IPCA mais 5. Note que no mês de março, mês que a bolsa caiu quase 30%, esse papel chegou a cair quase 8% num determinado período. As NTNBs do governo também caíram de preço, ou seja, as taxas do governo também subiram. Se você olhar o spread, que é o verdadeiro risco de crédito da empresa, o spread abriu um pouco ali em março, mas não muito relevante, indicando que o problema não era da empresa, é um problema sistêmico, é um problema de crise, um problema de sell-off, nada específico com a empresa. Quem marcou a mercado pôde ver esse papel cair de preço, ser negociado a quase IPCA mais 7 e pôde pensar até em comprar mais. Vendo agora, quem comprou um papel IPCA mais 7, 3 meses depois poder vender abaixo de 5, fez um grande lucro. O mais interessante, na minha opinião, aconteceu em maio desse ano, quando o preço do papel ficou constante ou até subiu um pouco, mas as taxas da NTNB caíram muito. Ou seja, o spread de crédito abriu bastante, o risco da empresa aumentou. Olha a linha pontilhada, como ela subiu rapidamente. Isso sim seria uma luz amarela. É como você medir a temperatura do seu filho com um termômetro e ver lá 37. Opa, o que eu faço? Ligo para o médico? Espero um pouco? Nesse caso, nós vamos averiguar. A empresa quebrou um covenant financeiro, um compromisso financeiro. E ela negociou com o mercado de pagar uma compensação, e ela pagou, e resolveu. A gente foi atrás de entender, não era um problema grave. O mercado entendeu, as taxas começaram a fechar, não voltaram ainda para o patamar antes da crise, mas fecharam bastante, e tudo se acalmou. Mas suponha que aquele problema é grave, que aquela subida de spread da companhia de risco é o começo de um grande problema. Quem marca mercado pode tomar a decisão de sair fora, de vender o papel, de sair do risco, mesmo que seja num preço menor, ou seja, numa taxa maior, mesmo que seja um pequeno prejuízo. Quem está na curva está sempre às cegas, seja para as oportunidades, como eu falei lá atrás que podia ter adicionado risco, seja no momento grave, que é melhor sair com essa faísca do que esperar um incêndio. Saber o preço do papel e mais o spread de crédito, o risco da empresa todo dia, marcar mercado, é como medir a temperatura do seu filho com um termômetro. Ou você ainda vai insistir que é melhor não saber? Se você tiver dúvidas e sugestões, por favor, ligue para a gente ou deixe a mensagem aqui. Obrigado.